China, o Enigma. Distribuição Sinapse. A Mariposa e o Império. Através da longa história da China, corre um fio de seda. Por milhares de anos, a seda foi produzida apenas na China. A seda era um tecido imperial. Quando os tecidos de seda alcançaram a Europa há mais de 2000 anos, eles despertaram tanto curiosidade quanto surpresa. Mas o que é realmente a seda? Alguns estudiosos sustentavam que a seda provinha de flores silvestres. Foi somente a partir do século VI que 2 monges persas conseguiram contrabandear sua verdadeira fonte no interior de seus cajados de bambu, presenteando o imperador em Constantinopla. O segredo revelado eram ovos de insetos, o primeiro estágio num ciclo que também inclui a origem da seda. Medindo apenas alguns milímetros no início, a larva logo descarta sua pele escura e torna-se branca. No curso de 1 mês, após outras trocas, elas emergem como o bicho da seda. O fino e resistente fio de seda que conhecemos é segregado por 2 glândulas próximas à boca. Quando atingem a maturidade, os bichos da seda tecem em torno de si um casulo de seda para protegê-los, processo que leva 2 ou 3 dias para se completar. Dentro, a larva se transforma numa imagem, uma mariposa completa. Uma vez terminado, o casulo consiste de um fio contínuo de seda medindo de centenas de metros a até 1 quilômetro de extensão. Dentro, uma completa metamorfose acontece. O estágio de ninfa leva de 2 a 3 semanas. Neste tempo, a larva transforma-se em mariposa. Os ancestrais desta mariposa perdem-se nas brumas do tempo. Os bichos da seda atuais, criaturas domésticas puras e simples, são o resultado de milhares de anos de procriação. Há muito tempo, uma fonte de riqueza, ela tem exercido influência decisiva na história da China, o Império do Centro. As mariposas do bicho da seda não voam mais. São totalmente dependentes do homem, sobrevivendo apenas em cativeiro. O destino da mariposa é, na verdade, o mesmo do Império Chinês. A lenda conta que foi a imperatriz Si Ling-se, mulher do chamado Imperador Amarelo Huangdi, quem descobriu a seda. Um casulo havia caído dentro de uma xícara de chá, e quando Si Ling tentou retirá-lo, acabou encontrando um longo e fino fio de seda que havia se soltado devido ao líquido quente. Esta menina está descobrindo a magia da seda exatamente como é dito que Si Ling teria feito 4.600 anos atrás ou mais. Achados arqueológicos revelam que a história da seda na China se estende no passado bem mais do que se supunha, por pelo menos 6.000 anos. No entanto, Si Ling ainda tem o crédito de ter dado o impulso à indústria extensiva de manufatura da seda chinesa. Sua descoberta, tão vital ao Império, lhe conferiu status divino. Em alguns lugares, como neste templo no leste da China, Si Ling ainda é reverenciada como uma deusa. Uma vez por ano, a própria corte imperial costumava reverenciar e pagar tributos a Si Ling.
Uma grande procissão composta de suas descendentes, a própria imperatriz e os membros femininos da corte, seguiriam seu caminho para o templo carregando seda e outras oferendas em sacrifício. Existem mais de 10.000 fios de seda no urdume deste tear, um instrumento complicado que não pode ser operado por apenas uma pessoa. O tecelão possui um ajudante posicionado uns 4 metros acima, no topo do tear, para controlar o padrão no tecido mediante um engenhoso mecanismo que envolve a justaposição de milhares de fios de seda. Com o auxílio dos fios verticais, partes selecionadas do urdume saem em relevo quando o tecelão insere fios multicoloridos. O conhecimento da complexa arte da tecelagem da seda tem passado de geração a geração, com o resultado de que ideias originadas na arte têm deixado uma inesquecível impressão na filosofia chinesa. Os milhares de fios envolvidos têm levado filósofos a traçar paralelos com diferentes facetas da vida humana. Eles correm como canos d'água debaixo da terra ou veias e artérias dentro do corpo. Eles representam coerências, continuidade ligando seres humanos e gerações. Falando em termos simbólicos, esses incontáveis fios de seda agem como guias para o pensamento e a conduta humana. A palavra chinesa para urdume também pode significar experiência ou vida. E a mesma palavra é o título de um dos maiores clássicos já impressos na China. 13 volumes designando a pauta de como viver a vida. Esses livros sagrados são, como se diz, o urdume da história da China. Nesta antiga obra, da utilização da natureza, existe uma figura de um grande tear operado por 2 pessoas. Isto, junto com fragmentos de tecidos de seda antigos, que só poderiam ter sido feitos em teares sofisticados, testemunha o fato de que a arte da tecelagem da seda tem milhares de anos. Alguns quilômetros a leste da antiga capital chinesa, Xi'an, há um tesouro histórico sem dono que presta vívido testemunho do status de soberania do imperador quando a China foi unificada para tornar-se um vasto e poderoso império no século III a.C. $700.000 homens trabalharam confinados por 40 anos para construir a câmara mortuária do primeiro imperador da dinastia Qin. O imperador governou o Supremo e seu cemitério foi guardado por 7.000 soldados de terracota em tamanho natural. Cada soldado carrega sua própria expressão facial, sendo sua personalidade permanentemente preservada na argila queimada. Bem antes do nascimento de Cristo, a arte de tecelagem da seda tinha atingido tamanha perfeição na China que tornara-se posteriormente difícil refazer alguns desses tecidos antigos por métodos modernos. Este fragmento de trama, por exemplo, provém de um vestuário que pesava apenas 49 gramas. Não apenas os soldados de terracota, mas também a Grande Muralha remontam à época do primeiro imperador da dinastia, o todo-poderoso Qin. Dezenas de muralhas menores foram unidas para formar uma gigantesca barreira de defesa. A muralha, como conhecemos hoje, desenvolveu-se através de várias dinastias.
A seda também teve seu papel na defesa, sendo oferecida como presente para apaziguar tribos nômades hostis e também foi empregada como um instrumento de diplomacia. Primariamente, no entanto, a importância da seda figurava como mercadoria de comércio. A seda se expandiu cada vez mais para o oeste ao longo das rotas das caravanas que se estendiam desde a antiga capital chinesa de Shanang, ou Xi'an, como é chamada agora, até o norte ou sul do vasto deserto de Taklamakan, através de estreitas passagens nas montanhas ainda mais a oeste. No começo da era cristã, os 6.000 quilômetros de extensão da estrada da China até a Europa haviam sido estabelecidos. No Ocidente, a Estrada da Seda é mais bem conhecida através das descrições das viagens de aventuras de Marco Polo e suas longas estadas na China do século XIII. Marco Polo passou 17 anos na China a serviço do imperador, o grande mongol Kublai Khan. A maior parte desse tempo, ele esteve morando na parte oriental do país, uma região pela qual desenvolveu grande paixão. Nas cidades vizinhas, ele podia viajar pelos canais que despertaram lembranças de sua terra natal, Veneza. Graças a seus canais, a cidade da seda de Suzhou ainda é uma destinação de turismo popular. A cidade favorita de Marco Polo era Hangzhou, um pouco mais ao sul. Ela é, sem dúvida, a mais refinada e mais magnífica, entusiasma-se. No tempo de Marco Polo, Hangzhou era a maior cidade do mundo e a capital do sul da dinastia Song, até que, estando Marco Polo ainda na China, passou ao domínio de Kublai Khan no ano de 1276. Aqui, nas plácidas águas do canal que passa pelas cercanias de Suzhou, pode-se ouvir os mesmos ruídos do passado e imaginar-se de volta ao tempo de Marco Polo. Bem antes da época de Marco Polo, o mais longo canal do mundo já havia sido construído no leste da China. Com 18 quilômetros de extensão, ligava a antiga capital de Hangzhou a Pequim, no norte. O canal atuava como condutor para mercadorias trazidas do interior pelos rios principais chineses. Os maiores e mais bem conhecidos desses rios foram o Huanghe e o Yangtze. Kublai Khan construiu sua capital imperial, Daidu, no local onde hoje é Pequim. Arroz, peixe, especiarias, seda e outras mercadorias eram transportadas ao longo do grande canal que também foi navegado por Marco Polo. Este canal, com seus longos reboques de barcaças, ainda constitui uma importante parte do sistema de transporte chinês. Na Europa, somente a partir do tempo de Marco Polo, ou seja, o século XIII, é que a tecelagem da seda assumiu proporções significativas. Primeiro na Itália, mais tarde na França e no resto do continente europeu. Na China, a tecelagem da seda desenvolveu-se conforme uma dinastia sucedia a outra, numa forma acabada de arte.
A opulência das antigas regiões da seda do leste da China ainda é muito evidente. Aqui encontram-se fileiras de mansões imponentes. Em muitos lugares, uma planta particular ainda predomina, a amoreira, testemunha silenciosa do fato de que nestas áreas a seda ainda é a maior fonte de riqueza. As folhas dessas árvores são o único alimento que a larva do bicho da seda come. As folhas têm que ser colhidas manualmente, sendo imperativo escolher apenas aquelas bem jovens e macias por serem mais nutritivas. Duas vezes ao dia, novas folhas têm que ser coletadas para garantir que não fiquem secas. É impressionante a quantidade requisitada. É necessária 1 tonelada de folhas de amora para desenvolver 30 mil larvas, que, em consequência, produzem 6 quilos de seda in natura. Destes, talvez apenas a metade se mostre apropriada para propósitos de tecelagem. O que isso significa na prática é que 1 tonelada de folhas de amora é necessária para produzir 3 quilos de seda de boa qualidade. As larvas são criadas em recipientes rasos de bambu. Graças a muitos séculos de domesticação, elas tornaram-se tão plácidas e sem interesse em fugir que perderam seu instinto natural para vagar à procura de comida, apesar do fato da vida de uma larva girar em torno de comida. Larvas do bicho da seda alimentam-se ininterruptamente. Enquanto isso, elas são cuidadas com o máximo de carinho e dedicação. Não é à toa que alguns dos mais antigos registros sobreviventes da produção de seda na China estão na forma de representações de quê? Larvas. Pequenos ideogramas inseridos em osso muito antes que uma linguagem escrita tivesse sido desenvolvida. Algumas delas têm 6.000 anos de idade. A criação do bicho da seda tem sido realizada da mesma maneira por séculos, talvez até milhares de anos. Ilustrações no livro sagrado chinês referem-se a um período ainda anterior. Da utilização da natureza, mostra como num passado distante bandejas de bambu eram empilhadas umas sobre as outras, com um pequeno espaçamento entre elas do mesmo jeito que é feito hoje. Quando as larvas estão quase totalmente adultas, seu desenvolvimento é acompanhado com ainda mais cuidado. Larvas adultas param de comer e têm tendência a morrer, a não ser que possam construir um casulo, o que não conseguem estando nas bandejas de alimentação. Afinal de contas, é principalmente por causa do casulo que elas são criadas. Assim, é primordial retirar as larvas adultas para outro lugar, onde possam completar sua metamorfose. Selecionar as candidatas apropriadas não é tarefa fácil. Algumas larvas podem apresentar sinais de inquietação e procuram um lugar para transformar-se em crisálida. No entanto, também é possível notar uma pequena mudança de cor. A larva que está à beira da transformação tem um aspecto transparente, o que é prontamente discernível para olhos treinados. Crianças aprendem esses sinais indicadores desde muito cedo, pois elas também vão um dia controlar a arte de criação de bichos da seda e passar seu conhecimento à próxima geração, como tem sido costume na China por 6.000 anos.
Os casulos são aquecidos para soltar os fios, embora alguns dos melhores sejam separados para permitir que uma nova geração de mariposas se desenvolva com propósito de reprodução. Para escapar de seu casulo, a mariposa segrega um líquido que torna uma extremidade de sua prisão tão macia que ela consegue forçar sua saída. O fio de seda se rompe quando a mariposa emerge, tornando o casulo inútil a não ser como fonte de material bruto para a produção de seda. As mariposas adultas não se alimentam e vivem apenas por alguns dias. Elas não perdem tempo e procuram um parceiro, pois têm apenas uma tarefa a realizar em sua curta existência: a reprodução. As fêmeas, identificáveis por seu abdômen volumoso e cheio de ovos, produzem uma substância com odor, o feromônio, que é irresistível ao macho. Os machos captam o cheiro através de suas delicadas antenas, que são bastante longas e bem desenvolvidas. Não existem dúvidas que o cheiro funciona. Os machos ficam frenéticos em sua missão de achar uma fêmea com a qual acasalar-se. As mariposas permanecem copulando por várias horas e uma nova geração é assegurada. Pouco tempo depois de acasalar-se, a fêmea começa a colocar seus ovos, várias centenas deles. No início, eles são amarelos, porém logo tornam-se escuros. Após uma semana, as larvas saem da casca e um novo ciclo começa para as mariposas e criadores do bicho da seda. Não se conhece como o caráter chinês para a seda surgiu, mas é natural presumir que originalmente fosse uma descrição do trabalho envolvido, talvez da mão que reúne e puxa fios de seda de um punhado de casulos. Assumindo isso como certo, é fácil ver como o símbolo para a seda deve ter vindo através dos séculos por um processo de simplificação e estilização. A caligrafia chinesa era originalmente no formato de ideogramas, mas há 3.500 anos, sob a dinastia Shang, uma linguagem escrita mais desenvolvida, baseada em caracteres estilizados, já estava em uso. Esta linguagem escrita ancestral é conhecida por nós através do que se conhece como ossos de oráculo, geralmente cascos de tartaruga ou a omoplata de animais domésticos de grande porte. Nesse tempo, a escrita cuneiforme dos sumérios e os hieróglifos egípcios já haviam há muito sido abandonados. Os caracteres chineses são o resultado de um processo ininterrupto de evolução, remontando aos mais antigos e simples ideogramas, o que torna a escrita chinesa a mais antiga forma de caligrafia do mundo. Até hoje, o chinês pode ler muitos dos caracteres inscritos em cascos de tartaruga, animais resistentes de um passado remoto. As palavras chinesas são compostas de 2 ou mais caracteres. O símbolo simples para fio de seda aparece em várias centenas de palavras chinesas. Essas duas testemunham a importância da seda na história cultural da nação. As palavras contato e rede incorporam o símbolo para a seda. Ligadas, elas representam a palavra moderna internet. Existe também uma conexão tecnicamente direta entre o sofisticado tear de seda e os computadores de hoje.
A complicada programação do tear foi, no Ocidente, gradualmente sendo substituída por cartões perfurados, o que terminou constituindo-se numa parte vital nos simples computadores iniciais que foram desenvolvidos no início do século XX. Existe, numa maneira de dizer, um fio de seda que se estende por 6.000 anos até o ápice da moderna tecnologia do computador. A grande rede mundial, a internet. A sociedade da alta tecnologia de hoje é apenas uma faceta da nova China, que está naturalmente abrindo suas portas ao mundo ocidental. O ditado "um país, dois sistemas", que passou a existir depois do retorno de Hong Kong à China, anuncia o advento de uma nova era caracterizada por uma vida de prósperos negócios inclinada ao livre mercado. Um 1 bilhão e 300 milhões de pessoas agora enfrentam novos desafios. Cada um deles alimenta seus próprios sonhos e esperanças para o futuro. 1/5 da população do mundo está nesse turbilhão. O caminho que os chineses escolherem afetará todos nós, no mundo inteiro. Versão brasileira MG Studio.